hoje e para todo sempre. Nós estamos estudando o tema As Fases da Família. E para você que está chegando hoje, ou talvez você que não tenha acompanhado esses 2 últimos domingos, nós queremos lembrar que o primeiro domingo foi o subtema foi o namoro. E no domingo passado falamos sobre o noivado. Hoje nós vamos falar a respeito da família, sobre 2 aspectos. A família no Éden, que é a família perfeita, a família que Deus criou, sobre o aspecto da perfeição humana. E depois vamos falar da família após o pecado, após a queda, que é exatamente a família que vivemos hoje. Como há a mudança tão drástica da família do Éden para a família após o pecado. E finalmente falaremos sobre a restauração desta família de hoje. Como é possível restaurar a família que está no pecado. Vamos curvar as frontes e vamos orar e pedir a Deus que nos conduza, que nos abençoe nesse tema tão importante para nós, que é a família, algo que é um presente de Deus e que queremos viver sempre debaixo da bênção do Senhor. Deus, nós queremos entrar na Tua presença mais uma vez, através dos méritos de Cristo, e desde já queremos Te agradecer por aquilo que temos aprendido na Tua palavra, consoante a família, o lar, a formação, ó Deus, de uma nova célula da sociedade. Queremos Te agradecer pelo tema namoro, onde aprendemos muito ali em Gênesis 24, a respeito da relação entre o rapaz e a moça, entre o homem e a mulher, numa condução da Tua palavra, do Espírito do Senhor. Te agradecemos também pelo estudo sobre o noivado, onde aprendemos esse momento de maturidade, de uma decisão séria. Aprendemos a respeito da carta de Pedro, onde ele instrui ali como devem se conduzir os homens, colocando o seu lar em primeiro lugar, tratando com dignidade a sua esposa, percebendo que ela é vaso mais fraco. Vimos ali a mulher sendo também colocada numa situação de privilégio diante do Senhor, de valorização, mas entendendo o seu papel, submissa, companheira do seu marido. E tudo isso como vocação, tudo isso como algo a ser percorrido, a ser buscado pelos noivos, se preparando para a vida conjugal. E nesse momento, ó Deus, nessa manhã, pedimos ao Senhor que nos conduza ao estudarmos a família no Éden, a família perfeita, a família como o Senhor criou, e depois a queda, o pecado, o que nos fez hoje que somos, mas também podemos perceber que no Senhor preparou a redenção da família em Cristo Jesus. Queremos experimentar esse conhecimento, não apenas para agregar conhecimento à nossa mente, mas queremos pedir ao Senhor que aplique estas verdades, verdades bíblicas, verdades da palavra do Senhor ao nosso coração, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, para que as famílias da igreja sejam famílias fortes, abençoadas, felizes, e que possam trazer para a sociedade também, no seio da família, a esperança de dias melhores. Com o perdão dos pecados é que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos lá. Nós acreditamos que os irmãos estão colocando aí para vocês, onde vocês estão acompanhando o estudo, ok? Na tela. Estudo de número 3. Então, vamos lá. Casamento. A família ideal criada por Deus, Gênesis 1 e 2. Reconhecemos que a ciência se interessa pelo tema família. Por exemplo, temos a filosofia, a sociologia, a psicologia e o direito e etc. Ciências que buscam conhecer a família, ajudar a família, discorrer sobre a família. Mas, na verdade, família é tema que interessa a muita gente. Creio que todas podem cooperar de alguma forma, todas as ciências, todos os ramos que querem estudar a família e
agregar conhecimento à família e ajudar a família na sua dinâmica diária. Mas nós iremos incorrer em grave erro se estudarmos família sem buscar o conhecimento de sua gênese, de sua criação. E esse conhecimento, que é vital para compreendermos o que é família, só pode ser encontrado na Bíblia. Só na palavra de Deus nós podemos encontrar realmente a essência da família, a natureza da família, onde a família se formou. Sem esse conhecimento, só podemos arbitrar sobre o funcionamento da família, mas faltará conhecer sua essência e a sua natureza. E onde é que nós encontramos isso? Em Gênesis 1, de 26 a 28 e o verso 31. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E se você está com a sua Bíblia aberta, e se você quiser grifar, se quiser sublinhar, não esqueça, coloque aí agora. Homem e mulher os criou. É importante essa designação, é importante esse grifo. Homem e mulher foram criados, imagem e semelhança de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. O ser humano possui em si uma dignidade que lhe é peculiar. Só ele, em toda a criação de Deus, herdou a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Só o homem possui essa qualificação. Podemos então aqui afirmar que o homem e mulher na criação perfeita de Deus são ontologicamente iguais, mas também são diferentes. Quando falamos ontologia, estamos falando que homem e mulher na sua natureza, na sua essência, na sua realidade, quando surgiram, eles foram feitos por Deus em mesmo pé de igualdade. Homem e mulher são iguais, eles são, todos dois, imagem e semelhança de Deus. Mas eles também são diferentes. Em que homem e mulher são iguais e o que isso implica? É o que vamos ver a partir de Gênesis 1. Como homem e mulher são iguais? Em primeiro lugar, eles são iguais na sua relação. Como iguais, eles se relacionam, se comunicam, se respeitam. Sem a compreensão dessa igualdade, a relação entre ambos fica prejudicada. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Eles se comunicam, se respeitam, se relacionam em pé de igualdade. Isso soa meio estranho para a gente, né? Na sociedade em que nós vivemos, de uma herança judaica, paternalista, e num desenvolvimento onde nós estamos trabalhando a situação do homem se colocando em superioridade à mulher numa sociedade machista, e esta, quando não aceita esse peso, essa carga, pode tender erroneamente a ir por outro lado, a ir por outro extremo do feminismo, e se empoderar, e se colocar acima do homem. E nós estamos vendo como consequência dessa falta de conhecimento bíblico, da igualdade, do respeito que há entre homem e mulher, o que está acontecendo com os casamentos hoje. Os homens não se sentem iguais às mulheres, as mulheres não se sentem iguais aos homens, e o que estamos vendo hoje, um acréscimo, um crescimento dia a dia dos casamentos falidos. Uma das consequências é porque o homem se empodera sobre a mulher e a mulher não aceita. Então ela quer também se empoderar sobre o homem. É uma das razões pelas quais nós estamos vendo a dificuldade de relacionamentos conjugais abençoados, felizes, vidas que vivem o dia a dia em paz. Em primeiro lugar, então, eles são iguais na sua relação.
Em segundo lugar, eles são iguais na sua vocação. Ambos recebem o mandato de assenhorar-se da terra. O que lemos, Deus falou aos dois para sujeitar a terra. Ele não disse a Adão, Adão, você vai sujeitar a terra, esse é o mandato. E a mulher, não faça isso, deixa só o homem sujeitar a terra. Não, a palavra de Deus nos diz que os dois receberam a ordem, a vocação, o mandato de sujeitar-se, a senhorar da terra. Os dois também receberam o mandato da mordomia da criação. Ambos devem dominar sobre os seres viventes, sobre tudo aquilo que foi criado. Eles devem ter o domínio, eles devem ter a primazia, devem se colocar acima de tudo aquilo que foi criado. Mas não é só o homem, é um homem e a mulher. Ambos também recebem o mandato de reproduzir e cuidar dos filhos. É claro, homem e mulher devem se unir para formar a família, gerar filhos, e isso é o mandato de Deus para os dois. Em pé de igualdade, homem e mulher devem se colocar dentro dessa vocação. Sujeitar, dominar e serem fecundos. Vocação de igualdade para o homem e a mulher. Homem e mulher também são iguais na sua satisfação. Homem e mulher se aceitam e nisto há satisfação. Eles estão vivendo um aceitando o outro, como eles são, como Deus os criou. Não há algo que faça com que um possa repelir o outro por aquilo que o outro é, mas os dois se aceitam na sua individualidade. A mulher aceita o homem enquanto homem, o homem aceita a mulher enquanto ela é mulher. E essa igualdade propicia uma relação de coparticipação e aceitação. E ao término desta criação da família, nós temos o texto dizendo que viu Deus que tudo quanto ele fizera era muito bom. Então, Deus criando homem e mulher, nessa participação de igualdade, Deus viu que tudo isso era muito, muito bom. A relação entre eles, a vocação, a satisfação que eles tinham um no outro, Deus disse que era maravilhoso, perfeito. A família assim que Deus criou é a família ideal, perfeita, lá no Éden. Mas, como vimos, homem e mulher também são diferentes. Em que eles se diferenciam? Primeiro, homem e mulher são diferentes em sua sexualidade. Essa diferença está presente em sua constituição física, mas também em sua forma de ser, de pensar o mundo, de reagir e de se relacionar. Não é? É claro que o corpo do homem é diferente da mulher, a genitália masculina é diferente da genitália feminina, o homem tem uma forma de ver o mundo, de ser diferente da mulher, a mulher pensa um mundo diferente do homem, reage diante das situações diferente do homem, se relacionam cada um de forma diferente, porque cada um tem a sua individualidade marcada aí através da sexualidade. Então percebemos que essa é uma diferença clara do homem para a mulher. Eles são diferentes na sua sexualidade, mas também são diferentes na sua funcionalidade. Aqui afirmamos que um tem o que falta ao outro e vice-versa. Então percebemos o aspecto da complementaridade. Então o que falta ao homem está na mulher e o que falta na mulher está no homem. Os dois se complementam. E é muito interessante a gente ver isso na vida de um casal, né? Às vezes o homem percebe que lhe falta uma percepção de algo, lhe falta uma sensibilidade de alguma coisa, e de repente a sua esposa, a sua mulher diz, olha querido, mas por que você não é por aqui? E diz, puxa vida, você está certo. Às vezes a mulher percebe que lhe falta alguma coisa na sua objetividade, ou falta alguma coisa mais na sua questão de ser mais lógica, e ela, mas eu queria resolver isso, mas há uma emoção, e o homem diz, querida, por que tal a gente ir por aqui? Os dois vão se complementando, eles vão juntando assim, sendo algo muito coeso, um completa o outro. E é importante a gente perceber que eles são diferentes também, porque funcionam um para complementar a vida do outro. Por isso é importante perceber, quando o texto diz, né, que os dois se juntam e se formam, então, uma só carne. Essa diferença torna possível o enriquecimento mútuo e desenvolvimento de uma relação funcional. Não é? Na relação eles se complementam. Então, às vezes, um é mais racional, o outro é mais emocional. Um tem uma visão do todo, o outro tem a visão das partes, percebe ver as minúcias.
Um é mais objetivo, o outro é mais subjetivo, mas eles se unindo se complementam. O que falta em um, o outro complementa. O que falta no outro, o outro complementa. Adão e Eva é o modelo de casal ideal para toda a raça humana. Então nós vamos perceber que a família perfeita, a família do Éden, a família sem pecado, destaca-se esses pontos. Vamos guardar. E se você puder grifar ou escrever, marque, isso é muito importante para você viver a sua família. Destaca-se em primeiro lugar a igualdade entre homem e mulher. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A igualdade, marque isso, leve isso com você, para a sua casa, para o seu relacionamento. Não se coloque abaixo dela ou dele, não se coloque acima, vocês são iguais, vocês foram criados por Deus para viver em pé de igualdade. Segundo lugar, há um trabalho em conjunto, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, os dois têm que trabalhar juntos. Precisa haver comunicação, entendimento, e os dois vão trabalhar para edificar uma família e para cumprir o mandato que Deus então mandou. Um não pode viver à margem, à sombra do outro, não se perceber inferior e incapaz, mas os dois devem juntos, sim, contribuir, trabalhando juntos para formar uma família e para cumprir o mandato do Senhor. Igualdade, complementaridade, trabalho juntos e, em terceiro lugar, ação mútua e aprovação de Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Ou seja, os dois se aceitavam, como eles eram, e por conta disso, Deus aprovou esta relação. Complementaridade. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Repetimos mais uma vez, o que falta em um, o outro complementa. Então, precisamos entender que o casal, a família perfeita, tem estas qualificações. Vamos lembrar quais são essas quatro? Vamos destacar: igualdade, trabalho em conjunto, aceitação mútua e, com isso, aprovação de Deus, e a complementaridade. Ok? Tem gente aí meio espantado, tenho certeza, né? Mas é isso que está para a gente como uma família perfeita. Por que nós nos espantamos? Porque o pecado mudou essa história. A família perfeita não continuou a viver isso, porque o pecado entrou no Éden, entrou no homem e entrou na família. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Coisa maravilhosa é o projeto de Deus para o homem, para a mulher e para a família. Agora, meus irmãos, se vocês acompanharam e guardaram esses pontos da família ideal, da família perfeita, vamos observar agora o pior momento da história da humanidade. O pior momento da história da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, quando veio a queda e nós caímos, e nós nos afastamos do ideal de Deus, e nós começamos a colocar as coisas do nosso jeito, como a gente entende que é ser família, como a gente entende que é se relacionar, como a gente entende que é viver a vida, uma vida muito aquém, uma distância abismal daquilo que Deus quer para nós. Então vamos entender agora como o pecado afetou a família perfeita que Deus criou. A família não se perpetuou assim nessa condição. Gênesis 3 nos dá o relato da queda do homem e suas consequências que perduram até os dias de hoje. A queda deformou a imagem de Deus no homem, a essência do ser humano foi afetada e, como resultado, o que temos? O homem foi afetado tanto em sua relação com Deus como com ele mesmo. Em primeiro lugar, aquela relação que deve ser prioritária, aquela relação que deve ser a mais perfeita, aquela relação que deve ser para nós a principal, que é a nossa relação com Deus. Esta foi afetada. E daí para baixo, todas as outras coisas serão afetadas. Se nós não temos mais comunhão, uma relação afinada com Deus,
todas as outras relações na vida do homem será afetada. Gênesis 3, de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, homem e mulher começaram a perceber a sua indignidade, a perceber por si mesmo que não poderiam continuar diante de Deus, fugindo de uma presença daquele que quer ter comunhão, e continuou a procurar o homem, e continuou a caminhar com o homem, embora o homem mesmo, pelo pecado, separou-se do Senhor. Então, numa linguagem teológica, lembramos que Deus é santo, e Ele não muda. Ele continua sendo santo e percorre a sua jornada, a sua trajetória como santo. E o homem criado em santidade vinha caminhando junto com Deus, até que o homem caiu e Deus continuou a sua jornada. Separou-se o homem do Senhor. Agora Deus precisa rebaixar-se, Deus precisa buscar o homem, Deus precisa novamente trazer o homem numa condição em que essa comunhão possa ser reiterada. Então aqui vemos que o homem, por conta do pecado, prejudicou a sua melhor e mais importante relação, que é a sua relação com Deus. E por si só, ele não tem como voltar nessa relação se Deus não o buscar, se Deus mesmo não fizer com que o homem venha para ele. Ponto 2. Então, homem e mulher já não existem, entre homem e mulher já não existe aceitação mútua. Eles tornaram-se desiguais. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, homem e mulher se percebem não mais em pé de igualdade, mas homem e mulher olham um para o outro e dizem: olha, existe algo que falta em você. Uma relação agora é de inadequação. Eu sempre vou exigir algo a mais de você, porque agora não somos mais iguais, somos desiguais. Quem provocou essa imagem? Quem provocou essa ideia? Quem provocou essa convicção no ser humano? O pecado que está em nós. Por isso nós vamos coser as folhas, vamos nos cobrir, para poder um aceitar o outro. Agora eu preciso que você tenha algo a mais do que você já é, para que eu possa aceitar você. E essa relação, ela perdura. Homem e mulher estão sempre se cobrando, estão sempre buscando que o outro se esforce um pouco mais, que o outro faça algo a mais, para que os dois possam viver bem e viver juntos. Aquela aceitação de igualdade, aquela aceitação tão gostosa que um tinha do outro, como o outro era, terminou. Agora eu sempre quero algo a mais dele e eu quero algo a mais da parte dela. Ponto 3, o homem passa a ser um acusador, incapaz de assumir suas responsabilidades. Então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que o homem está dizendo? A sua afirmação de desigualdade na superioridade. Deus, essa mulher é culpada de tudo que aconteceu aqui. Essa bagunça que aconteceu aqui no Éden, tudo isso que o Senhor está vendo, a culpada é ela. Ou seja, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Embora a ordem o Senhor der a nós dois, a responsabilidade é dela, e ela é tão ruim, o Senhor fez algo tão ruim, eu sou superior, e a culpa é toda dessa mulher. Então, na desigualdade, o homem afirma a sua superioridade, mostrando que eles são desiguais. Agora eu sou superior à mulher. Veja, Deus, que coisa interessante. Quem o Senhor deu? Uma pessoa falha, uma pessoa limitada, eu sou bem superior a ela, e a culpa é todinha dela, porque eu sou melhor do que ela. A mulher deixa de ser companheira idônea, recebida com efusiva alegria, e passa a ser a única culpada pela desobediência, segundo o homem. Quando Deus apresenta a mulher ao homem, o texto lá no hebraico diz que o homem deu um brado de alegria. É como se ele dissesse: glória a Deus, aleluia.
Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, mulher idônea, companheira. Uma alegria efusiva. Agora ele olha para a mulher e diz: nossa, Deus, a culpa é toda dessa mulher. Eu sou melhor do que ela, eu sou mais do que ela, sou superior a ela. E vamos caminhar assim, eu na minha superioridade e ela na inferioridade dela. A mulher passa a ser atraída por um desejo para com o seu marido em estado de subjugação. Gênesis 3,16, letra C. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Desigualdade. Tudo isso por conta da entrada do pecado na família. Antes do pecado era assim? Sim ou não? Não. Depois do pecado, a família foi transmudada, transformada, deteriorada. Esses valores que foram acrescentados lá no jardim pelo pecado, continuam até hoje, sim ou não? Continuam até hoje, na nossa sociedade, nas nossas famílias. O marido se aproveita disso e passa a explorar sua mulher, dominando-a, estabelecendo um papel de servidão, de completa obediência, submissão total. Ele não entendeu o que é submissão e ele, a partir daqui do pecado, ele trata de uma forma errônea a sua mulher. E nós temos visto leis, temos visto manifestações históricas a respeito da valorização da mulher, do cuidado da mulher, da proteção da mulher, para confirmar que o homem, por conta do pecado, não trata a mulher como deveria tratar, conforme Gênesis, quando Deus criou a família de forma perfeita. Gênesis 2, 23, versus Gênesis 3, 20. Em Gênesis 2, 23, está escrito assim: e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quando o homem dá conhecimento da sua esposa, ele dá um nome a ela de varoa, companheira, igual, amiga. Isso antes do pecado. Depois do pecado, em Gênesis 3:20, ele dá um outro nome à sua esposa. E deu o homem o nome a Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Vocês entenderam a mudança? Antes do pecado, depois do pecado. A mulher deixou de ser Isha, varoa, companheira, e passou a ser Eva, mãe de todos os viventes. O que só ressalta a sua função de ser mãe. A sexualidade e a complementaridade é reduzida ao sexo, tornando a mulher algo próximo de ser dispensável. Depois do pecado, ele dá um outro tratamento à esposa. E nós sabemos, pela cultura de Israel e de outras culturas, desde a antiguidade, que a mulher que não servia para uma vida sexual ativa com o seu esposo, a mulher que não podia dar filhos ao seu marido, era taxada como amaldiçoada. Era algo colocado de forma muito ruim dentro da sociedade, podendo ser trocada. E quando nós vemos nas páginas dos patriarcas, a serva ocupava o lugar da esposa para a procriação e para aproximar-se do marido na sexualidade. Tudo isso porque a mulher aqui foi invertido o papel. Antes do pecado, companheira, varoa, Isha. Depois do pecado, Eva. Você só serve para ser mãe, só serve para a sexualidade. Então, o papel está muito invertido e sempre foi assim a partir do pecado que entrou na vida dos homens, na nossa vida. Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nesta condição, homem e mulher estão desaprovados por Deus. Ou seja, depois do pecado, todas as ações que o homem tomou, toda a atividade no Éden, Deus não aprovou, colocou para fora. Eles começaram a viver uma vida
que não é a mesma vida do Jardim do Éden, mas é uma vida de homem e mulher contaminados pelo pecado, com valores diferentes, que não são os valores de Deus, e a família vem se deteriorando dia a dia, se Deus não intervir, se Deus não entrar no processo de transformar a família e abençoar, cada dia mais, por conta do pecado, as relações serão difíceis, belicosas e totalmente fora do padrão daquilo que Deus criou. A partir daqui, esses valores irão influenciar as sociedades humanas. Creio piamente que não é possível pensar em casamento e família sem pensarmos naquilo que era o perfeito de Deus e aquilo que se é hoje. Vamos rememorar e guardar as diferenças entre a família perfeita e a família pós-queda. Vamos guardar? Vamos relembrar até aqui? Família perfeita, havia igualdade. Família depois da queda, desigualdade. Família perfeita, um trabalho em conjunto. Os dois estavam unidos para construir uma família, cumprir o mandato de Deus. A família, depois da queda, o trabalho servil da mulher. A família perfeita, havia aceitação mútua e aprovação de Deus. A família, depois da queda, a mulher é dispensável. Os dois são reprovados por Deus. A família perfeita, havia complementaridade. O que falta em mim, você completa. O que falta em você, eu completo. Mas agora, a mulher é dispensável. Ela não é tão valiosa. O homem se julga bem mais superior do que a mulher. Então, passamos a pensar agora na restauração da família. Como a família de hoje pode ser restaurada? Qual o projeto de Deus que não nos abandonou? Que não abandonou a instituição maior que Ele criou, que é a família. Que não abandonou de forma alguma ao homem que Ele colocou no Jardim do Éden. Qual o propósito, aquilo que Deus quer fazer para restaurar a família? E, é claro, restaurando a família, Ele também estará trabalhando para restaurar e abençoar a igreja. Em primeiro lugar, Deus, no próprio contexto da queda, anunciou o seu plano de redenção do homem caído. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O agente do mal, aquele que veio para matar, roubar e destruir, aquele que entrou no jardim para destruir a família, já está com seus dias contados. Ele já é um ser que está em processo de destruição. Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Ele veio para destruir o mal e para implantar o seu reino, para abençoar o lar. E é somente através de Jesus que os lares podem experimentar a redenção de Deus. Somente através de Jesus. As divisões, as diferenças que existem entre homem e mulher, em Cristo elas desaparecem. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarde não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Se você grifar na sua Bíblia, por favor, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, vocês dois, homem e mulher, segundo a promessa. Então veja que Paulo está falando aos Gálatas de uma relação, muitas vezes, de superioridade, de uma relação onde um grupo traz consigo a ideia de superioridade sobre o outro. Então, aquele que é liberto é superior ao escravo, aquele que é judeu é melhor do que o grego é melhor do que o judeu pela sua sabedoria. E ele vai, então, através de Jesus, mostrando que essas diferenças em Cristo terminam. Assim como diferenças entre homem e mulher em Cristo, elas terminam. Não há superioridade entre eles, não há alguém que é inferior entre eles, mas em Cristo eles tornam a ser iguais. Resgatando o que estava lá no Éden. Cristo traz isso para a sua igreja.
Cristo traz isso para a vivência dos casais cristãos que estão querendo caminhar segundo a vontade de Deus. Não há diferença entre homem e mulher em Cristo, eles se tornam iguais novamente. Em terceiro lugar, Jesus confirma a narrativa da criação da família lá no livro de Gênesis, ou seja, a história da formação da família no Éden não é uma ficção, não é uma utopia, um conto da carochinha. Jesus vem validar, Jesus vem realmente dizer, olha, essa narrativa é verdadeira, isso aconteceu, eu estou validando o que foi dito lá. Mateus 19, 1-8. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Responderam-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim, desde o princípio. Nós sabemos bem, irmãos, pela história judaica, pelo cotidiano da família, ainda na época de Jesus, se a mulher fosse para a cozinha, fizesse um feijãozinho, passasse um pouquinho do tempo e ele pegasse um pouquinho no fundo, se a mulher fosse dormir e esquecesse de apagar a lamparina, tudo era motivo para o homem repudiar sua mulher e dizer, vai embora, você é inadequada, você não faz direito, eu vou buscar outra. Veja o sentimento de superioridade, o poder que o homem tem nessa sociedade de dizer não à mulher e a sociedade aceitar essa condição dele. Então, Jesus diz assim, olha, isso está acontecendo porque o coração de vocês no pecado é um coração duro. O homem no pecado tem um coração empedernido. Mas lá no início, quando Deus criou o homem e a mulher, não era assim. Isso é porque o pecado entrou no mundo. Hoje ainda, nós vemos mulheres, nós vemos homens sofrendo num casamento porque alguém tem o seu coração empedernido. Coração inflexível. Um coração que não se deixa moldar e amolecer pela palavra de Deus, pela presença do Espírito. E ali alguém se empodera, alguém diz, é como eu quero, é dessa forma, e se não for, enfim. As pessoas no relacionamento sofrem, porque alguém se julga mais digno, melhor, superior ao outro. E aí então nós voltamos ao princípio, onde homem e mulher se aceitavam, tinham igualdade, complementaridade, e Deus aprovava aquela relação. Precisamos que homens e mulheres, nós da igreja, possamos retornar à família do Éden, tirar do nosso coração essa dureza, podemos conviver bem um com o outro, aceitando, nos humilhando, servindo, orando e amando, como o próprio Jesus nos ensinou, como a própria palavra diz que os homens precisam amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. As irmãs, nesse amor, caminhem com seu esposo, mas não deixem o coração endurecer. Mas Jesus diz, olha, no princípio não era assim, gente. Tudo isso está acontecendo por conta do pecado. Mas Jesus também validou a instituição divina. Veja o que ele diz aqui, na sua própria vida. Ele mesmo chegou a este mundo através de uma família, onde viveu sob a liderança de seus pais. Ele foi uma criança submissa aos seus pais, sempre procurou obedecer a José e Maria, dizendo que família é uma instituição onde existe autoridade, onde existe direção,
onde existe a condução, cuidar dos filhos, e ele, como criança, se submete a isso. Se os irmãos lerem Lucas 2, 51 a 52, verão que Jesus ali era obediente aos seus pais, validando a relação familiar. Mateus 13, 55 a 57, diz que Jesus teve irmãos. Jesus experimentou uma infância de crescimento integral, físico, intelectual, social e espiritual. Crescia um menino em estatura, sabedoria, estatura no seu corpo, estatura na sua espiritualidade, estatura no seu entendimento. E ele agradava, aonde ele passava, ele era um moço que agradava as pessoas, diz o texto. Ele, acima de tudo, agradava a Deus, validando a estrutura familiar, do crescimento, do desenvolvimento de um ser. Jesus desfrutou da hospitalidade de um lar, sempre conviveu nos lares, sempre apoiou a família. Jesus realizou muitos milagres que demonstraram sua preocupação com a família. Jesus nos apresentou Deus como Pai. E Jesus nos revelou um Pai que espera alerta a volta do Filho pródigo. Jesus, na cruz, preocupou-se com a segurança da sua mãe, encarregando João de cuidar dela. Então, não somente através dos ensinos, mas através da própria vida, Jesus validou, Jesus legitimou, Jesus valorizou e reafirmou que a família é algo importante, que a família é uma instituição divina e que vale a pena nós entrarmos nessa instituição e formarmos uma família e convivermos segundo a vontade de Deus. Trago uma boa notícia para os jovens e para os homens e mulheres que estão aí pleiteando realmente um casamento e formar uma família. Pelas igrejas que eu tenho passado, eu vou fazer agora uma propaganda, hein? Os irmãos têm me dado um apelido interessante. Sabe qual é o seu nome, pastor? Não, é Roberto Antônio, pastor casamenteiro. Então, cuidado, você pode ser a próxima vítima. Participando dos estudos aqui com a gente, Deus vai aquecendo o seu coração, aquecendo o coração dela, vocês acabam se encontrando por aí. Uma igreja que eu pastoreei, depois de uma pregação sobre família e casamento, não sabia. Muito tempo depois, um casal me procurou, disse, pastor, você vai fazer o nosso casamento. Eu falei, com muita honra, é um privilégio. E me disseram, sabe aquela pregação que você fez sobre casamento? Eu falei assim, não, lembro. Naquele dia nós começamos a namorar, depois daquela pregação. Opa, quem será hoje, hein? Os casais que vão começar a partir de hoje. Vamos lá, vamos em frente. 5. Jesus ensinou enfaticamente os 4 mandamentos de honrar pai e mãe. Está em Mateus 15 e Marcos 7. Jesus já estabeleceu claramente a igualdade de direitos entre o homem e a mulher no matrimônio, negando o direito de repúdio e a poligamia. Também está registrado em Mateus e Marcos. Número 6, Jesus disse que as crianças têm um alto valor como membros de seu reino. Mateus 10, Marcos 10 e Mateus 19. E ainda, para corroborar como a família para Jesus é algo muito importante, Jesus discutiu temas espirituais com as mulheres. Sem dúvida, meus irmãos, é a partir do cristianismo que a mulher ganha um novo valor dentro da sociedade. É Jesus quem vem valorizar o papel da mulher e a mulher como mulher. É a partir da igreja cristã que a mulher se coloca num novo palco diante das sociedades por conta do ensinamento de Jesus, por conta da igreja. Então, sem dúvida, Jesus é o único caminho para a redenção do lar e da família que Deus criou. Por que é importante saber que família é criação de Deus? Em primeiro lugar, pelo seu valor. É importante saber que família não é algo que nasceu no coração do homem, mas de Deus. Por quê? Pelo seu valor. Se a família fosse criação humana, poderíamos cair no erro de valorizar a família como valorizamos qualquer coisa criada pelo ser humano. O ser humano valoriza uma casa, um carro, um barco, um avião, uma posse,
seria no mesmo patamar, no mesmo valor que nós daríamos à família se ela não fosse uma criação de Deus. Mas ao sabermos que a família é obra das mãos do Criador, que é perfeito, cheio de sabedoria e eterno, então podemos perceber o grande e maravilhoso valor da família, pelo qual devemos lutar sempre. Devemos lutar sempre pela família. Esta semana tivemos com Miranda e a Tânia, Ministério de Família, conversando com um casal, e a Tânia era enfática, ela batia na tecla: não desistimos de família, não vamos desistir de família, vamos lutar. Por quê? Porque ela tem uma base, ela tem uma consciência, ela tem uma convicção de que família é obra de Deus. Por isso o valor da família deve ser muito estimado, não desistimos dela, vamos sempre trabalhar pela família. E por que então devemos entender isso também? Número 2, por sua dependência. É natural que ao nos percebermos doentes, procuramos um médico. Se queremos pão, vamos à padaria. Se precisamos de um serviço de madeira, procuramos um marceneiro. O estranho é que muitos, quando estão com dificuldades na família, não procuram Deus, que a criou, e somente Ele pode edificar. Qual foi o salmo que nós lemos hoje? A abertura do culto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Todo o Salmo 127, como o Miranda bem colocou, falam das potencialidades de Deus, das características de Deus, daquilo que Deus pode fazer por um lar. Só Ele edifica, só Ele dá segurança, só o Senhor nos dá filhos, só Ele abençoa nossa casa, nossos filhos. E quando nós estamos passando por dificuldades no meio da família, a gente alija Deus do processo. Deus, fique para lá, que eu dou conta. Deixa eu procurar um terapeuta, deixa eu procurar isso, aquilo, e Deus fica de lado. É o Senhor que pode, e somente Ele, edificar, restaurar o nosso lar. E o que nós estamos sempre aqui batendo na tecla como Ministério de Família. Estamos sempre falando, há uma dificuldade, há algo que vocês não estão conseguindo resolver, não que a gente vá solucionar, não que a gente tenha receita para resolver problemas de família, mas procure ajuda. Nós estamos aqui. Acima de tudo, procure o Senhor. Orem juntos, busquem a Deus, clamem a Ele. Mas o Ministério de Família da igreja está aqui também para colaborar com você. Estamos batendo na tecla. Não chegue aqui com a coisa já no final. Quero conversar com o presbítero. O presbítero recebe, irmão. Pois não, o que houve? Olha, lá em casa deu tudo errado, não tem jeito, acabou, estou indo embora. Que ajuda você espera que é possível a partir daí? Então, o Ministério de Família está aqui para caminhar com você. Nós temos na igreja também um curso de noivos. Estamos reiterando isso aqui. Os casais da nossa igreja que querem casar, vão passar por nós, venham conversar com a gente. O casamento é algo novo, o casamento é algo complexo, o casamento é algo que carrega cada um de nós o nosso pecado, a nossa formação de família, o nosso entendimento de sociedade, enfim. São duas pessoas totalmente diferentes que se unem e dizem assim, porque vai ter a bênção do pastor, vai dar certo. Não é assim que funciona. São dois seres, dois mundos diferentes, que precisam de pelo menos no mínimo de um aconselhamento bíblico para entender o que é a vida conjugal diante de Deus e começarem então da maneira correta. Aqui, irmãos, está a exposição desse tema, mostrando para nós que há uma grande diferença da família do Éden, família perfeita, e a família depois do pecado. E que essa família depois do pecado está hoje aqui. Ela está na sociedade. Mas nós também temos um Cristo, que nos foi enviado para restaurar o nosso lar, para abençoar a nossa casa, para mudar o nosso coração, para mudar os conceitos que temos de família e nos ajudar a viver uma família segundo o ideal de Deus. Porque a família
é coisa muito boa. Disse o Senhor, tudo era muito bom. Tudo que ele fez é muito bom. E vou bater na tecla com a Tânia. Não desista da sua família. Não desista de formar uma família. Não desista de ser família. Não desista de viver família na presença de Deus. Que Deus abençoe os jovens que estão por namorar ou namorando, ou que já estão noivos. Deus abençoe os casais que já estão casados, vivendo a vida conjugal. Que Deus abençoe os pais que estão cuidando dos seus filhos, os filhos que se relacionam com seus pais. Que Deus abençoe a cada irmão e cada irmã, que Ele abençoe a cada família. Saiba, guarde isso, leve no seu coração. Família é um ideal de Deus para o seu bem, para o bem de cada ser humano. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para juntos orar ao Senhor. Quero pedir para você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você que está orando para que Deus prepare, te auxilie, te ajude, te oriente no seu casamento, naquele que vai ser o seu futuro esposo, sua futura esposa. Você que está orando para que Deus abençoe a sua esposa, abençoe seu esposo. Você que está orando para Deus fazer de você uma melhor esposa, um melhor esposo. Você que está orando pelos seus filhos. Oh, que Deus coloque as mãos dele sobre seus filhos. Você que está orando pelos seus pais. Cuidado, honrando o pai e mãe. Você que está intercedendo agora por um familiar, por uma família que está passando por algo difícil, por algum casal que está vivendo um conflito irresolvível. Vamos crer que Jesus Cristo é poderoso para restaurar, para mudar corações, para livrar do mal, para pisar a cabeça da serpente, para conduzir nosso lar em triunfo e em vitória. Sem Ele não há como edificar uma casa, não há como guardar um lar, não há como viver em harmonia, em alegria, debaixo das bênçãos do Senhor. Vamos colocar a nossa dependência totalmente nele. Coloque a sua causa, coloque a sua situação, sua vida, sua família diante do Senhor. Deus, nós entramos na Tua presença mais uma vez, através dos méritos de Jesus. Apesar do tempo, apesar dos valores sociais, apesar de nós mesmos, para nós, às vezes, a Tua palavra ela é tão dura. Assim como os discípulos disseram ao Senhor, que discurso duro é esse, Senhor? Quem pode suportar, quem pode ouvir esse discurso? Mas nós queremos, ó Deus, apesar de tudo isso, continuar reconhecendo que para nós é a Tua palavra a verdade. A Tua palavra é a nossa única regra de fé e de prática. Nós queremos reconhecer, ó Deus, os valores do Senhor para a vida conjugal, para a vida entre pais e filhos, filhos e pais, entre a vida de marido e mulher. Queremos voltar realmente à Tua palavra, lá no início de tudo, quando arguído Jesus foi dos homens de coração duro,
que não desejavam permanecer na família, permanecer no casamento, mas com o coração empedernido, julgando-se superiores. O Senhor deu uma palavra para eles lá no início, não era assim. No Éden não é dessa forma. O plano de Deus não é esse. Que os casais se separem, que as famílias se deteriorem, que o lar termine. O plano de Deus nunca foi esse. Por isso, Deus, nós estamos pedindo, estamos clamando, estamos com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha abençoar o nosso lar, abençoar o esposo, abençoar a esposa, abençoar os pais, abençoar os filhos, para que a palavra do Senhor possa hoje dar muito fruto nos nossos corações. Possamos sair daqui hoje transformados, abençoados, fortalecidos, encorajados, transformados pela Tua palavra. Que haja, Senhor, nos lares essa harmonia, esta comunicação, essa paz, essa alegria, essa libertação de todo o mal sendo vencido pelo poder de Cristo na cruz do Calvário. Que haja redenção de famílias, redenção de relacionamentos, redenção no lar através de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, entre em cada lar com a Tua providência, pois os Teus filhos estão clamando, nós estamos clamando. Venha, Senhor, e edifica a minha casa, edifica o nosso lar, edifica o lar daquele casal, edifica o lar daquela família, que nós sabemos que está passando por lutas, pedimos ao Senhor que seja o socorro deles, pois só o Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer. A família é Tua, criação do Senhor, nós cremos que o Senhor continua preservando, ministrando e abençoando as famílias, porque nasceu no coração do Senhor. E nós oramos, ó Pai, pelas famílias da igreja. Oramos para que o Senhor possa abençoar a cada uma delas. E oramos, ó Deus, para que o nome do Senhor, e somente o nome do Senhor, continue a ser exaltado, glorificado, louvado neste lugar. Abençoa, ó Deus, os nossos pastores, reverendo Eloy, reverendo Jefferson, suas famílias, que eles possam ter agora um tempo, Deus, de descanso, de renovo, de alegria, debaixo dos cuidados do Senhor, e que quando eles retornarem às atividades pastorais, estejam renovados, abençoados, felizes, fortalecidos pelo braço forte do Senhor. Muito obrigado, Pai. À noite, traga-nos de volta ao culto, seja através de online, na nossa casa, seja através de estarmos no templo, mas que possamos, à noite, mais uma vez, ter a alegria de prestar um culto ao Deus vivo, o nosso Deus que cuida de nós. Muito obrigado. Oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.